No processo de aquisição da língua de sinais, é extremamente importante nós considerarmos a memorização. Então, é a nossa memória que vai fazer a nossa sinalização efetiva. Então, assim, eu recebo um repertório de sinais, aprendo um monte de vocabulário lá no começo, e aí isso vai resultando no meu processo de armazenamento, no meu processo de recuperação. Então, a gente vai considerar aqui todo esse conjunto de memorização, tá? Então, assim, o processo de codificação é um, processo de armazenamento é outro, de recuperação é outro. O que nós vamos trabalhar aqui hoje é o processo de memória operacional, ou seja, como que eu faço para buscar o repertório que eu já tenho e conseguir aplicar no meu dia a dia, tá? Então, nós já falamos em outras aulas sobre a codificação, sobre armazenamento. Hoje nós vamos trabalhar no processo de recuperação. Como que eu recupero, como que eu faço com que todos aqueles sinais que eu já vi, que eu já aprendi em algum momento, eles estejam constantemente na minha mente para que eu possa usá-los quando eu preciso, né? Que aí a gente tem uma falha de recuperação. Então a gente aprende muito sinal e a hora que precisa eu não consigo usar aquele sinal que eu já aprendi, não consigo nem lembrar do sinal, né? Então, assim, às vezes eu não tenho aquele sinal, mas se eu fizer uma recuperação boa, se eu souber recuperar a informação, eu consigo até substituir aquele sinal por um outro, tá? Então, assim, o que eu preciso aprender é recuperar de forma efetiva. Não adianta codificar bem, não adianta fazer um bom armazenamento se eu não souber recuperar. Então, hoje eu vou falar um pouco da recuperação usando uma técnica. Então, é a técnica inicial, é a primeira técnica que você tem que aprender para você começar a habituar a sua mente nessa busca pelo repertório que você já tem. Então, vamos lá. Como que acontece? A memória operacional, ela acontece em 3 estágios. O armazenamento, então isso já está na sua mente, você já aprendeu esse repertório em algum momento. E aí, para você atingir a cognição é o ato da aprendizagem, né? Então, para que ele realmente esteja efetivo na sua mente, para que você consiga usar, consiga aplicar o sinal, para você atingir a cognição, você precisa de um trajeto, que é a manipulação. Então, não adianta armazenar e não adianta decorar, porque isso aqui vai sumir da sua mente. Então, não é decorar, é manipular a sua mente para que você consiga usar na sua comunicação, na sua interpretação, no momento que você precisar. Não só usar naquela aula ou naquela conversa com o surdo. Se você souber manipular, se você souber o trajeto, você consegue fazer com que o seu armazenamento seja efetivo e consiga atingir a cognição, que é o uso aplicado do sinal. Então, a gente vai falar hoje sobre a manipulação. Como que eu faço para trabalhar, então, a manipulação da memória operacional? Dentro da língua de sinais, tá? A primeira estratégia, o primeiro passo que vocês precisam entender hoje é o uso da configuração de mão, tá? Então, a configuração de mão, ela não é o alfabeto manual, ela existe um bloco de configurações de mão da língua brasileira de sinais e existe o da língua de sinais, que é a base no inglês, tá? No ASL. Então, existem aí configurações, tabelas de configurações que vão até 60, existem tabelas que passam de 100, tá? O que diferencia uma tabela de outra é se ela está baseada na língua brasileira de sinais ou se ela está baseada no ASL, que aí puxa para a escrita de sinais, tem todo um outro embasamento, tá? A configuração que a gente vai usar aqui, a tabela de configuração, ela é baseada na língua brasileira de sinais. Primeira coisa, vamos escolher uma configuração de mão. Então, nós temos aí um prazo de 1 semana para trabalhar uma configuração de mão. É importante que você faça 2 vezes na semana. Então, começa no primeiro dia, escolhendo uma configuração de mão. Você vai fazer todo o processo de manipulação. Em algum momento da sua semana, você vai tentar refazer o processo com a mesma configuração de mão, porque isso vai começar a ampliar a sua busca de repertório, tá? E se você não tiver um repertório
tão bom, você vai conseguir perceber e vai conseguir aumentar, tá bom? Como que funciona? Vamos lá. Peguei aqui a configuração de mão 7, tá? Que é essa daqui, configuração de mão 7. E aí eu vou fazer um processo chamado rota, tá? Então eu vou pegar essa configuração de mão e vai precisar automaticamente vir o primeiro sinal na sua mente, o primeiro sinal que você lembrar. Então aqui, para mim, vai ser suco. Não sei se você usa este sinal de suco. Nós temos esse também, que é a datilologia rítmica. De todos os jeitos, ele começa com essa configuração de mão. Então, ok, suco. Depois que eu fiz suco, automaticamente veio na minha mente laranja, tá? Então, suco de laranja, que é a mesma configuração de mão. Depois disso, eu vou me esforçar para pensar num terceiro sinal. E aí, me veio sábado, né? Então, olha o que aconteceu. Pensei no suco, o suco remeteu à laranja. O sinal da laranja remeteu ao sábado, porque usa a mesma configuração de mão, né? Então, nós temos o contexto de suco e temos o sábado. Fica confuso porque está com a mesma configuração de mão, mas aqui a gente não está organizando, nós estamos recuperando um repertório de sinais que nós já temos, tá? Então, esse é o primeiro processo, é a rota. Eu preciso lembrar de 3 sinais com a mesma configuração de mão. Eles não precisam estar associados pelo mesmo campo semântico. Então, assim, eu fiz laranja, então eu preciso lembrar de outra fruta. Não pensa nisso, tá? Você vai realmente pensar em sinais aleatórios. Indiretamente, a sua mente vai fazer busca por associação. Então, o que aconteceu? Eu lembrei de suco. O suco fez eu lembrar da laranja, né? Que pode ser a fruta, pode ser a cor. O fato do meu sinal ser este aqui, né? De ter o mesmo ponto de articulação, a mesma configuração de mão, me fez lembrar do sinal de sábado. Então, assim, não está associado o campo semântico. O que está associado é a recuperação pela configuração de mão. E isso vai começar a criar uma cadeia de lembranças, tá? Então, aqui, como a gente tem o exemplo, o primeiro sinal foi o meu sinal de gatilho. Então, me veio na mente suco. Poderia ter sido laranja, poderia ter sido sábado ou outros sinais. O gatilho fez com que eu fizesse uma associação. E depois que eu fiz uma associação, eu comecei a adicionar outro sinal. Então, nós temos aqui a base da rota de 3 sinais. Então, eu preciso de um gatilho, primeiro sinal que veio na minha mente. Vou fazer uma associação automaticamente, isso sempre vai acontecer. Sempre vai existir um link entre o primeiro sinal com o segundo. E aí, eu vou adicionar. Então, eu não preciso ficar tentando associar todos os sinais. Gatilho, automaticamente minha mente vai fazer uma associação e aí eu venho e adiciono mais um sinal. Essa é a rota, tá? No primeiro momento, você precisa treinar a rota de 3 sinais. E aí, o que eu faço? Esse aqui tem um exemplo para vocês, bem sutil, de que o que vai acontecer. Vão vir outros sinais e vão vir outras palavras na mente de vocês. E aí vai acontecer o processo de filtro, tá? É literalmente um filtro. Então, aqui, ó, bem sutil, nós temos a cor branca, né? O branco, teoricamente, ele tem a mesma configuração de mão, eu poderia fazer. Mas a minha mente não buscou isso neste momento, tá? Não fez essa busca. Eu vou ter o repertório do sinal da laranja, fruta, eu vou ter o repertório da cor laranja, mas eu não vou me preocupar com nada disso. A rota ela é muito simples. Ela vai fazer um processo de 3 sinais: gatilho, associação e sinal adicional, um complemento, tá? Depois que eu fiz isso com a configuração de mão, eu vou começar um processo de organização mental, tá? Eu vou fazer aqui para vocês com outra palavra, tá? Então, eu já vim organizando aqui, coloquei a forma que eu pensei e depois eu ensino vocês a colocarem numa estrutura para dar um contexto melhor, tá? Vamos lá.
configuração de mão, essa daqui. O pessoal daí tá me vendo também? Beleza. A configuração de mão aqui pode ser usada com 2 mãos, pode ser usada com 1 mão, tá? Então, vamos lá. Configuração de mão 7, primeiro sinal que vem na minha mente foi correr. Beleza, correr. Pela experiência que eu tenho, pela minha vivência, a minha mente vai começar a fazer a busca de repertório que eu tenho. Então, vai acontecer diferente com cada pessoa e é isso que acontece num processo de interpretação. Cada intérprete tem a sua experiência, tem o seu vício de linguagem, então usa mais um sinal, usa menos outro sinal, né? Tem mais afinidade de fazer um ou outro, isso é normal. Então, nós estamos trabalhando aqui com o repertório que você tem, tá? Esse aqui é o meu exemplo, tá? Pensei em correr, tá? Correr, nossa, só se for sábado. E aí já me trouxe outro sinal, beleza, sábado. Nossa, mas sábado eu vou ter que acordar mais cedo. Gente, o sinal de acordar que eu uso é esse aqui, ó, acordar, tá? Só que para este caso, como eu preciso usar esta configuração de mão, o que aconteceu? A minha mente fez eu lembrar do, tipo, espreguiçar, que nesse caso tá passando a ideia de acordar também. Então, olha só, eu consegui fazer uma primeira substituição, tá? Então, eu vou correr quando? Nossa, só se for sábado. Nossa, mas aí eu vou ter que acordar mais cedo. Nossa, acordar mais cedo, que preguiça, tá? Ok, fiz a minha primeira rota, 3 sinais. O que vai acontecer? Lembra que o primeiro é o gatilho, então correr. O segundo é a associação, correr quando? Nossa, só se for sábado. Fiz a minha associação e aí eu venho com o complemento. Então, o meu sinal adicional, daqui em diante, todos os sinais serão adicionais. E aí você vai começar a fazer um processo de associação secundária. Ela não precisa ser totalmente associada. Eu só preciso adicionar sinais, tá? E aí depois eu vou montar o meu contexto. Por enquanto eu só preciso lembrar de sinais. Então vamos lá. Acordar sábado cedo? Bom, podia fazer musculação também, já que a gente tá falando de saúde, de correr, beleza. Musculação. Travei, minha mente já parou aqui, não lembrei de mais nenhum outro sinal. O que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu sinal de gatilho, tá? O foco aqui é aquele primeiro sinal que eu fiz, porque isso mostra que é o sinal que eu tenho mais afinidade. Então, isso vai trazer um repertório de outros sinais com mais leveza, sem eu me esforçar tanto. Ok, travei. Então, correr, sábado, acordar, podia fazer musculação. E aí, travei. O que eu faço? Vou pensar no correr de novo, tá? Correr. Correr. Quanto que eu posso correr? E aí, posso aqui acelerar pensando no quanto. Aí, o sinal de quanto, olha só, é esse aqui. Eu uso a mesma configuração de mão. Só que eu não posso fazer isso aqui, ó, tipo, distância, porque eu troco a configuração de mão. Então, eu automaticamente, né, inconscientemente, eu vou entrar num processo linguístico. Já que eu preciso falar de distância e eu só posso usar essa configuração de mão, eu posso usar isso aqui, ó, pra frente. Então, eu tô fazendo, nossa, quanto que eu posso correr? E posso soltar o sinal lá na frente, ó. Então, correr, quanto? Entrei num processo linguístico. Eu não precisei usar nenhum outro sinal para fazer essa distância. Outra forma que eu posso fazer, correr, aí eu jogo meu braço lá na frente. Quanto? Olha aqui a distância, eu já estou colocando a distância no meu próprio braço. Quanto? Entrei num processo linguístico indiretamente, beleza. Quanto? Já que a minha configuração de mão é essa, o único número que veio na minha mente foi 8. 8. Seja quilômetros, seja minutos, seja segundos, eu não posso trocar minha configuração de mão, a não ser que fosse segundos, né? Mas eu não posso trocar minha configuração de mão, então fica no 8, não tem problema. Vamos lá de novo. Correr, quanto? 8. 8, acho que eu consigo. Não posso trocar a configuração de mão, então eu vou tentar pensar num sinal
que me remeta ao mesmo significado, e aí, tipo, pode. Acho que eu posso, acho que eu consigo. E aí eu usei mesma configuração de mão e fiz uma outra substituição. Olha só, estou esforçando a minha mente recuperar o vocabulário que eu já aprendi em algum momento. Eu estou fazendo com que eu mesma consiga medir se está faltando vocabulário, se eu estou com muita dificuldade, se eu estou com facilidade. Eu estou fazendo minha mente associar, entrar num processo de rota visual. Então, com um sinal que eu faço, eu lembro de outro, que eu lembro de outro, e isso vai me trazendo um monte de outros sinais que eu nem uso no meu dia a dia. Isso vai fazendo com que eu tenha mais repertório efetivo, porque eu estou usando, mas eu não estou usando uma vez porque eu preciso. Eu estou fazendo com que ele esteja associado. E quando eu faço esse ligamento entre os sinais, eu deixo a minha mente mais efetiva para o uso do sinal. Então, eu deixo ela pronta para ser usada. Quando eu só faço o sinal, quando eu pesquiso, eu preciso usar o sinal de quanto? Digito lá, busco. Quanto? Olha só, ficou super travado, eu estou só reproduzindo. Quando eu preciso usar esse sinal dentro de um contexto já associado, eu vou ter a necessidade de fazer mudanças dentro da linguística. Então, isso vai me trazer um outro nível de Libras, tá? Uma outra interpretação, outro nível de comunicação, ok? Aqui eu vou passar agora para a organização para vocês, tá? Então, ficou desorganizado, né? Voltei no meu sinal de gatilho, quando eu travei, fiz 3, travei, voltei no gatilho, fiz mais 3. E aí tenho 6 sinais. Agora eu vou realmente pensar na sequência desses sinais. Como que eu poderia fazer? Bom, vou começar pelo sábado, tá? Então, quando que eu poderia fazer tudo isso? Sábado. Então, tá. Sábado. O que eu vou ter que fazer a primeira coisa no sábado? Dentro de todos os sinais que eu coloquei, ó. O que eu teria que fazer? Acordar, né? Agora eu já estou no meu repertório fechado. Então, acordo, depois eu vou fazer musculação, porque lembra que eu travei nesse sinal? Não lembrei de nenhum outro associado aqui de atividade física? Vou colocar esse primeiro. Depois que eu terminar isso, eu vou correr. Vou correr, beleza. Nossa, quanto que eu vou correr? 8. Acho que eu consigo. Vou fazer só em libras para vocês. Vamos lá. Com uma configuração de mão, eu fiz um contexto aqui, mais importante, um contexto dentro de uma rota visual. Então, quando eu faço isso, eu estou realmente pensando no sábado, pensando em acordar, em fazer musculação. Isso vai me trazendo imagens indiretas, bem leves, mas vai existindo uma conexão de linguagem, e é isso que vai tornar a minha comunicação efetiva, a minha sinalização efetiva. Então, aqui, quando eu travo, eu consigo mudar para outra coisa. Então, quando eu não consigo fazer a distância, eu vou usar o que eu tenho, e aqui, intuitivamente, eu já estou fazendo quanto, né? Quando eu travo aqui na musculação, eu só troquei ela para ser, né, o meu limite de sinalização, e aí eu mudo para o correr. Então, musculação e correr, eles estão dentro da mesma semântica. Não preciso saber de nada disso, gente. O que eu preciso é saber traçar, desde o primeiro aqui, deixa eu voltar, saber traçar a minha rota para trabalhar a minha memória operacional num processo de armazenamento, manipulação, cognição. Então, mais uma vez, nós já temos um repertório armazenado. Como que eu faço a manipulação? Eu vou fazendo uma associação de sinais, considerando o vocabulário que eu já tenho. Aí, depois disso, tendo uma boa manipulação, qual que é meu resultado?
uma recuperação melhor. Então, eu consigo recuperar de forma mais efetiva. Como dica aqui para vocês, eu já encerro. Deixa eu só falar da parte da rota, de você pegar 3 sinais. Então, aqui eu estipulei para vocês: gatilho, associação e adicional, tá? O que vai acontecer? Se você travar no terceiro sinal, voltar para o sinal de gatilho e não conseguir lembrar de outros 3, você já consegue identificar que você está com dificuldade na falta de vocabulário. Então, você precisa adquirir vocabulário. Aí, existem outras técnicas para codificação, que não é dessa aula, mas com essa técnica você já consegue perceber que se você tem um bom repertório de vocabulário ou não. Aqui já te mostra. Se você fez 3, travou no terceiro, voltou para o gatilho inicial, para o primeiro sinal, para o sinal de gatilho, não conseguiu colocar outros 3, você está com falta de vocabulário. Você precisa adquirir mais vocabulário, porque o que está te travando não é o processamento, e sim a falta de vocabulário, tá bom? Se você fez 3, 4, 5, 6, 7, beleza, você está ok. A sua dificuldade ou essa técnica vai contribuir com o quê? Com o seu processamento acelerado, tá bom? Beleza, então já aprendemos aqui manipular através da rota para ter uma boa recuperação. Então, o que eu tenho aqui para completar para vocês através da imagem para ficar mais fácil de associar? Fiz isso uma vez na semana, beleza. Quando eu faço isso mais uma vez, né, faço pela segunda vez, eu vou começar a ter outras associações. Então, aqui, de sábado, eu consigo pensar em acordar, posso beber leite, o leite é branco, aí faço tudo de novo, né? Musculação, correr, quanto, 8. Aí eu penso no retorno. Acho que para voltar eu vou voltar de moto. Então, olha só, eu consigo ligar outros vocabulários. Então, quando eu faço pela primeira vez, é realmente um esforço para passar da primeira rota para a segunda. Quando eu repito esse processo num outro momento da minha semana, e aí a ideia é que não seja no mesmo dia, quando eu repito isso de novo, quando eu faço a repetição do processo de rota, eu vou exigir que a minha mente busque outros sinais. E aí eu consigo completar e ampliar o meu repertório, a minha associação, ok? O que acontece com a nossa mente? Se eu tenho um primeiro sinal, que é o que eu tenho mais habilidade, peguei uma configuração de mão, lembrei de correr. É o meu sinal de conforto, tá? Então, ele pode ser o meu sinal de gatilho, porque ele vai me indicar que através do conceito que ele está me trazendo, eu vou ter outros sinais associados que eu vou ter conhecimento, tá? E aí, só para explicar para vocês o que acontece. Quando eu entro no processo de rota, eu crio alças. Então, tem o meu sinal do gatilho, que vai me fazer associar outras coisas. Tem o meu sinal de associação, que também vai trazer outras coisas. E todos os meus sinais adicionais também podem me trazer outras coisas. O que são essas coisas? São significados. Tudo isso vai fazendo a formação, vai criando a minha linguagem, a minha aquisição de linguagem, para depois eu passar para um processo de linguística, aplicar na sinalização e conseguir ter uma comunicação efetiva na língua de sinais. Então, é extremamente importante. Essa é a primeira técnica de aquisição de linguagem que nós podemos trabalhar aí num nível de compreensão, contextualização, tá? Tudo isso, gente, está resultando no quê? Na cognição. Lembra que eu falei que a memória operacional, ela trabalha em 3 fases? Quando eu faço a rota, quando eu crio alças, eu estou fazendo com que a minha mente tenha o hábito de fazer uma busca associada e que ela consiga, o que ela não souber, ela consiga fazer uma substituição por si, tá? Então, eu estou trabalhando linguagem, estou trabalhando a leitura da minha própria sinalização. Então, mentalmente, eu tenho uma sinalização, eu estou trabalhando a leitura, estou recuperando sinais
que eu já sei. Ou seja, eu estou fazendo a minha aprendizagem ser efetiva, trabalhando o meu raciocínio. Esse é o processo de cognição.